Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de novembro, celebramos Santa Isabel da Hungria. Nossa santa de hoje nasceu na Hungria no ano de 1207 e era filha do rei André. Nasceu, portanto, numa família muito rica e muito nobre. Recebeu uma educação muito boa, inclusive do ponto de vista da espiritualidade, mas ela era muito extraordinária. Com 4 anos de idade, ela já costumava passar muito tempo na capela, convidava muito suas amigas para irem lá também, rezar, estar com Deus. E quando ela ia até a capela e via que as portas estavam fechadas, ela começava a beijar a porta e dizer que Nosso Senhor estava lá dentro. Era uma menina, portanto, muito diferente, muitíssimo piedosa. Quando ela tinha menos de 10 anos de idade, sua mãe faleceu. Poucos anos depois, seu preceptor também, seu professor pessoal, que era muito importante na educação dela, também morreu e ela acabou sendo, o que era muito comum na época, prometida em casamento pelo seu pai ao duque da Turíngia, que era uma localidade onde hoje fica a Alemanha. O nome desse duque era Ludovico. Ela, então, em pouco tempo, ela se mudou para a Turíngia e foi recebendo uma educação apropriada até o dia das núpcias, que aconteceram quando ela tinha 14 anos de idade. Ela já morava na corte, mas com 14 anos de idade, ela acabou se tornando rainha depois de casar com o duque Ludovico. Ela, logo que chegou na Turíngia, ela já passou a ser muito mal vista pela sua sogra, que nunca gostou dela, era muito apegada ao filho, muito ciumenta. E ela enfrentou desafios em relação a isso, mas Isabel era muito virtuosa, muito calma, muito humilde, então isso nunca mexeu muito com ela. Ela se destacava muitíssimo pela caridade. Era muito sensível aos pobres, doava tudo que podia aos pobres, e isso foi causando muita inquietação em relação aos membros da família real. O pessoal não concordava com aquilo. Os cunhados diziam que ela estava dilapidando o patrimônio da família, doando de forma exagerada aos pobres. Ela fazia questão de, muitas vezes, ela mesma servir aos pobres, inclusive aos doentes. Uma situação que se tornou muito famosa aconteceu em relação ao seu marido e é narrada numa biografia antiga da seguinte forma: acusada diante do esposo de excessiva prodigalidade, certo dia foi surpreendida por ele quando saía do palácio levando alimentos para reparti-los aos pobres. Que levas? Perguntou-lhe o esposo já prevenido. Rosas, respondeu Isabel, sem lembrar que era pleno inverno. E abrindo a sacola, apareceram efetivamente rosas. Noutra ocasião, voltando seu esposo de uma viagem, a sogra o preveniu. Vê lá, Isabel levou para o teu quarto um leproso. Mas ao abrir a porta, o esposo encontrou sobre sua cama Cristo crucificado, em quem se transformara o leproso que Isabel cuidava. Foi um fenômeno extraordinário que fez com que Ludovico, o esposo de Isabel, visse que ela servia verdadeiramente o Cristo nos pobres e que o amor que ela tinha pelos pobres é porque neles ela via claramente o Cristo. E o Cristo não pode ser desprezado. O Senhor, o Rei do Universo, o Filho eterno de Deus, ele não pode ser desprezado em nenhum lugar, nem nos corações humanos e nem nos palácios reais. Então, a partir dessa ocasião, o rei passou a acolher muito mais esse serviço de Isabel em relação aos pobres em geral. Certa vez, numa viagem que Ludovico teve que fazer até a Itália, houve um período muito difícil ali na região da Turíngia, uma seca, uma escassez de alimentos que fez com que a população pobre sofresse muito. E aí desdobrou-se a caridade de Isabel. Com a ausência do marido, ela mesma tomou decisões muito firmes de doar tudo que ela pôde aos pobres. Ela doava diariamente mantimentos, dinheiro, construiu 3 hospitais para os pobres, um só para mulheres, outro só para crianças, outro para as pessoas em geral. E a inquietação dos familiares aumentou muito mais, porque ela, de fato, não media esforços para fazer doações aos pobres. E quando aquela situação começou a diminuir,
que começou a chover e a terra começou a dar frutos novamente, aquela situação de escassez foi passando, ela fez ainda uma última grande doação. Ela comprou sapatos, roupas, utensílios, instrumentos de trabalho para os camponeses, doou e pediu a eles que trabalhassem com muita alegria e com muita perseverança, porque Deus, que era bom, estava dando agora a eles um novo tempo de colheita. E, claro, a população, especialmente os mais pobres, amavam a rainha Isabel. O seu marido acabou voltando, mas depois de um tempo ele foi encarregado por uma cruzada que ia até a Terra Santa. No meio da viagem, antes mesmo de sair da Itália, onde ele estava, indo em direção à Terra Santa, ele acabou morrendo. E logo que a notícia chegou a Turíngia, os 2 cunhados de Isabel decidiram expulsá-la com os 4 filhos do palácio, sem nada, sem nenhum dinheiro, sem nada, e eles ainda proibiram a população da Turíngia de ajudar de alguma forma Isabel. Ou seja, ela não tinha mais nada do dia para a noite. Recebeu a notícia da morte do marido e logo em seguida foi assim que ela foi tratada. Um homem que tinha um albergue se compadeceu e, mesmo com medo de ser punido, ele deu a Isabel e aos 4 filhos a possibilidade deles dormirem no chiqueiro. Então foi ali que ela dormiu com os filhos, cuidou deles, continuou cuidando, claro, com muita fidelidade. Depois ela conseguiu um lugar um pouco melhor para viver, junto com os filhos, numa situação de total desprezo, de humilhação, sem ter realmente nada. Ela chegou ainda a visitar um convento franciscano, que ficava em Marburgo. Chegando lá, os frades até pensavam que ela ia pedir algum mantimento, algum alimento, alguma coisa, mas a única coisa que ela pediu foi para que os frades entoassem o Te Deum, que é um hino muito conhecido até hoje, um hino de louvor, de agradecimento, que é cantado principalmente nas solenidades litúrgicas. E ela pediu aos frades que cantassem o Te Deum para agradecer a Deus a graça de ela, junto com os filhos, se unir mais intimamente à paixão de Nosso Senhor, a partir de toda aquela situação de desprezo, de pobreza e de humilhação. Foi o tempo em que os cavaleiros que sempre acompanhavam Ludovico nas suas missões retornaram a Turíngia, ficaram irados quando souberam o modo como a rainha tinha sido tratada. Esses cavaleiros chamaram os cunhados de Isabel para conversaram muito duramente com eles. Eles mostraram arrependimento entre lágrimas, depois pediram a Isabel que voltasse, e quando ela voltou eles pediram perdão. Inclusive um deles, chamado Conrado, depois chegou até a fazer uma peregrinação a pé até Roma para pedir perdão diretamente ao Papa. Depois acabou inclusive entrando numa ordem religiosa. E a partir daí, Santa Isabel passou a servir os pobres ainda mais intensamente. Ela fazia questão de ela mesma servir diariamente os leprosos com as próprias mãos, sempre muito querida pelo povo. Nesse tempo em que ela estava fora do palácio, estava abandonada, uma tia dela chamada Matilde mandou pegá-la, ofereceram a ela a possibilidade de casar com Frederico II, que era o rei mais rico e mais poderoso daquela época. Ela não quis. Ela, na verdade, no ano de 1226, ano da morte de São Francisco, ela chegou inclusive a tomar o hábito da Ordem Terceira Franciscana, tanto que hoje em dia ela é considerada a padroeira da Ordem Terceira Franciscana, e de fato ela viveu o ideal, o carisma, a espiritualidade franciscanas de modo extraordinário. Diz uma biografia antiga sobre Santa Isabel: com a morte do marido, começou para Isabel uma dolorosa via sacra, cheia de sofrimentos, de virtudes e heroísmo. Os parentes do marido expulsaram-na da corte sob pretexto de que esbanjava os bens da família, quando na realidade nada mais fazia do que ajudar os necessitados. Talvez nessa perseguição dos parentes do marido houvesse certa aversão contra a origem húngara da rainha Isabel. Com os filhinhos e algumas servas, passando as maiores privações em várias cidades, Isabel acabou refugiando-se no convento em Marburgo. Lá, ela tomou o hábito da Ordem Terceira Franciscana, exatamente no ano da morte de São Francisco de Assis. Então, ela voltou ao palácio, mas já como franciscana, e viveu santamente como franciscana da Ordem Terceira até o fim,
tendo uma profunda espiritualidade, uma total dedicação, não só aos seus filhos, mas aos pobres, aos mais sofredores, aos doentes e, de forma especial, aos leprosos, nos quais ela encontrava verdadeiramente o Cristo. Ela acabou morrendo no dia 16 de novembro de 1231, com apenas 24 anos de idade. 3 dias antes da sua morte, ela recebeu uma aparição de Nossa Senhora, dizendo que de fato ela iria morrer. Isso aconteceu e logo depois a população em geral da Turíngia já passou a cultuá-la como santa. Pediram que o corpo dela ficasse exposto para a veneração como verdadeira relíquia, e as pessoas indo visitar o túmulo de Santa Isabel da Hungria relatavam muitos e muitos milagres recebidos, tanto que apenas 4 anos depois da sua morte, o Papa Gregório IX a canonizou, ou seja, declarou oficialmente a santidade de Santa Isabel da Hungria, que é de uma família de outras santas. Ela, por exemplo, era sobrinha de Santa Edviges, que nós celebramos há alguns dias atrás, era tia de Santa Isabel de Portugal e viveu uma santidade verdadeiramente franciscana. No amor à pobreza, na humildade, no despojamento, no amor aos pobres, no amor ao Cristo crucificado. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.